que não pode entrar no seu lar. Diga assim a alguém que está ao seu lado: há coisas que nós não podemos deixar que entrem no nosso lar. É importante sabermos que todos somos humanos, amém? E provavelmente tudo aquilo que eu vou falar nós já deixámos entrar em alguns momentos na nossa casa. Mas é importante nós estarmos alerta e perceber que há coisas que nós não podemos deixar entrar no nosso lar. E eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João capítulo 10 e versículo 10, que creio que é um versículo que muitos de nós conhecemos. João 10, 10. E diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem disse isto? Jesus, amém? Então ele está a dizer que o ladrão, que é o diabo, é o inimigo, ele só tem um propósito. 3 propósitos: roubar, matar e destruir, certo? Mas Jesus, ele logo nos dá a sua promessa. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, Jesus nos promete exatamente exatamente o contrário daquilo que o inimigo quer. O inimigo quer roubar, matar e destruir, mas Jesus quer dar-nos vida e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Amém? Então, o diabo tem entrado em muitas casas exatamente com este objetivo: roubar, matar e destruir. No entanto, nós, como filhos de Deus, não nos podemos esquecer que Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então vamos dizer juntos: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Nesta noite você pode pensar: será que nós às vezes lemos este versículo ou tantos outros e nós não o colocamos num lugar específico ou não visualizamos esse versículo na nossa vida? Mas agora eu queria que você pensasse na sua família. De que maneira o diabo pode roubar, matar e destruir o seu lar, na sua casa. Não podemos só pensar na forma literal de roubar, matar e destruir, mas temos que pensar em tudo aquilo que o inimigo quer fazer e tudo aquilo que o inimigo faz para roubar, matar e destruir um lar. E também, ao mesmo tempo, pensarmos que a promessa que Deus tem para nós é que Ele quer vida e vida com abundância para a nossa casa. Amém? Então diga a alguém que está ao seu lado: Jesus tem para ti e para o teu lar e para a tua família vida. E diga-lhe assim: não é uma vida qualquer, não é uma vida passageira e pouco interessante, mas é uma vida abundante. Amém? Então, quando o povo de Deus estava no Egito, as pragas caíram sobre as casas dos egípcios, mas não vieram sobre os israelitas. Tal como eles, nós precisamos de confiar em Deus e tê-lo nas nossas vidas, ao ponto de que essas pragas não cheguem até às nossas casas. Há muita maldição destruindo lares, mas é necessário que o cristão se posicione e não permita que essa maldição entre na sua casa. Nós hoje vamos apreciar algumas pragas que aconteceram lá no Egito. Eu creio que todos nós estamos inteirados do assunto, não é? Deus queria libertar o seu povo, usou Moisés para isso, e Moisés sempre ia diante do faraó pedir para deixar o povo ir. No entanto, o faraó, ele não queria deixar o povo de Israel sair. Então, Deus começou a enviar pragas para o povo, para o Egito. E o que acontecia? E nós vamos ver alguns desses versículos, mas nós víamos que o povo egípcio, ele era atormentado por essas pragas. No entanto, os filhos de Deus, os israelitas, não lhes tocavam as pragas. E é interessante nós vermos, ao observarmos algumas dessas pragas, que muitas vezes algumas pessoas, algumas famílias estão a ser vítimas de algumas dessas pragas. Agora diga assim comigo: mas como um cristão que eu sou, eu vou posicionar-me e não permitir que essas pragas, essas maldições atinjam a minha casa.
Amém? Então eu vou falar-vos de algumas, não são todas as pragas, mas vamos falar de algumas e vamos ver o que é que elas significam no que diz respeito às famílias. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 8 e versículo 21. E eu queria pedir aos irmãos, se vocês tiverem esse desejo também, que vocês possam ir anotando alguns destes pontos que nós vamos falar, para que no fim nós possamos fazer uma reflexão daquilo que precisamos de mudar na nossa casa. Quantos dizem, eu tenho coisas para mudar no meu lar? Vamos começar. Quantos têm coisas para mudar na sua própria vida? Todos nós, certo? E nos nossos lares também temos coisas para mudar. Então, a primeira praga que eu vou falar está em Êxodo capítulo 8 e versículo 21. E é a praga das moscas. Diga lá comigo, moscas. Exato. Diz assim o versículo 21, vamos ver o 20 só para ter contexto. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, quando ele sair às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela, diga comigo, não haja enxame de moscas. Para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será este sinal. Veja só, a Bíblia é clara, diz que Deus mandou os enxames de moscas aos egípcios, no entanto, naquele dia separarei a terra de Gósen em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas. Então Deus protege o seu povo, certo? E quando falamos de moscas, eu acho que a grande maioria de pessoas há de concordar comigo, as moscas significam perturbação. As moscas significam incómodo, sim? As moscas aqui, e nós vamos aplicar tudo isto às nossas famílias, amém? As moscas aqui falam de coisas pequeninas que causam transtorno nos lares. As moscas perturbavam os egípcios. E vamos ser sinceros, como é terrível o zunido de um mosquito quando estamos a tentar dormir. Eu não sei se é assim consigo, mas eu se estou a comer e vejo uma mosca por ali, eu já fico transtornada. Se há coisa que eu não gosto é uma mosca, depois eu estou a falar com as pessoas e vejo a mosca na cabeça delas. Ai, isso dá-me um... A vocês não, irmãos, digam lá, quem é que concorda comigo que as moscas são um verdadeiro incómodo? Então, pior ainda, para mim, é quando eu estou a chegar à cama, me deito e ouço um zum, e eu, isto não me está a acontecer. Eu se chegar à cama e ouvir um zunido, eu já digo assim ao Pedro, escusas de deitar. Eu não durmo enquanto não matares este mosquito. Quem é que é como eu? Uau, muita gente, sinto-me mais acompanhada. Se eu estou ali, eu zum, ai menino, eu levanto-me, fico bem zangada. Porque mosquito significa incómodo e transtorno, sim? Provoca isso em nós. E sabe, as moscas aqui, quando eu falo nas moscas, nesta praga das moscas nos nossos lares, às vezes são coisas pequenas, certo? Moscas são coisas pequeninas, mas bastante incomodativas. E também é verdade que muitos casamentos se desfazem por coisas tão minúsculas que podiam ser evitadas. Posso ouvir um amém? Tal como as moscas que estão ali, muitas vezes rodeando a comida, a nossa cabeça e nos perturbam, há problemas pequenos, há vícios, há comportamentos, há hábitos, há até defeitos de caráter que rodeiam as nossas famílias como moscas pequenas, mas que trazem um grande incómodo e discussões às vezes até evitáveis que não deviam entrar no nosso lar. É verdade ou não, irmãos? Às vezes há pequenas coisas, pequenos problemas, pequenos defeitos, são coisas pequenas, mas que se tornam incomodativas, que se tornam chatas, que se tornam coisas que acabam por despoltar grandes confusões, sim ou não? Estamos em família aqui, é ou não?
Todos nós temos uma família, lá em casa ou fora da nossa casa, mas temos família. E é verdade ou não que às vezes são exatamente essas moscas perturbadoras que desfazem os relacionamentos. Então, reflita nisto hoje. Há alguma coisa pequenina que está a perturbar a sua família? Por vezes, essas coisas pequenas resultam em guerras e discussões familiares que poderiam ser evitadas. Então eu quero dar-lhe um conselho hoje. Aceita o meu conselho? Escolha as lutas que você vai trilhar. Escolha bem aquilo que vale a pena, ou porque vale a pena guerrear. Há coisas que simplesmente nós devíamos deixar passar. Há coisas que nós, à medida que nós crescemos, estou a falar, por exemplo, num lar, num casamento, à medida que o marido e a esposa crescem no seu relacionamento, elas vão entender que há coisas pela qual não vale a pena estar sempre a reclamar. Posso ouvir uma mãe? Porquê? Porque são duas pessoas diferentes, certo? São duas pessoas que têm caráteres diferentes, têm qualidades diferentes, defeitos diferentes. E há um certo ponto em que nós temos que começar a chegar à conclusão que há coisas que já são tão naturais na pessoa que aquilo até nem provoca um estrago assim tão grande, entendam-me, mas que às vezes nós estamos ali. Sabe, a Bíblia diz que é preferível viver nas águas furtadas do que viver com uma mulher rixosa. Você sabe o que é uma mulher rixosa? E ainda há um outro versículo que eu acho interessante também, que fala da mulher goteira. Sabe, a gota a cair lá no telhado. Tim, tim, tim. É outra coisa incómoda, não é? Estamos a tentar dormir e ouve-se a caleira. Tim, tim, tim. A chuva, a gotinha de água a cair. Não sei se você conhece alguém assim ou se você às vezes é assim. Mas já ouviu aquela expressão do bater na mesma tecla? Faça lá comigo. Tim, 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 tim. E você conhece alguém assim? Agora você diz, não. Oi? Está aqui alguém que às vezes é assim um bocado goteiro? Tim. Oi? Os sinceros falam, às vezes eu sou um bocadinho goteiro. Sabe, a Bíblia diz que às vezes para nós termos paz, nós precisamos de encontrar que guerras nós vamos trilhar. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu não estou a dizer que nós temos que aceitar todos os defeitos, eu não estou a dizer que nunca vamos mudar e que vamos ser sempre iguais. Eu estou a dizer que há coisas pelas quais não vale a pena nós estarmos sempre a batalhar. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Pode ser? Deixa-me dar-lhe um exemplo simples. Cada um terá com certeza os seus. Mas eu sou casada há 11 anos. E há 11 anos que eu e o meu marido gostamos muito à noite de fazer a nossa ceia. Ok, não deveríamos, eu sei. Eu já sei isso. Mas sabe-nos muito bem. Vocês gostam da ceia? Boa, eu gosto. Meu leitinho. Estou a tentar desmamar essa situação, mas ainda não consegui. Eu gosto da minha ceia. E então, por exemplo, é um exemplo, né? Eu também devo ter as minhas, se calhar se o Pedro estivesse aqui ele falaria das minhas, mas ele tem uma coisa interessante, ele, além do chocolatinho, ele mete um pacotinho de açúcar. Está errado, irmãos, eu já sei. Mas olha, a Emília faz assim, oh meu Deus do céu, tantas calorias antes de ir para a cama, mas pronto, perdoem essa parte. E sabe uma coisa interessante que ele faz sempre, sempre, sempre? Ele tira a coisinha do açúcar, põe e deixa na banca. E eu vou lá e vou tirar aquele, só um bocadinho, aquele mais pequenino. E eu vou lá e tiro e ponho no lixo. E depois, ao outro dia, e está lá sempre. E eu vou lá e ponho no lixo. No início, isso fazia muita confusão. E ele dizia assim, mas eu já vou, eu ia mesmo agora fazer isso. E eu disse, não ias nada. Agora já não me faz nada. Já sorriu quando vejo a coisinha. Já sei que ele esteve lá. Olha, o PT bebeu o seu leitinho. Então eu arrumo. Há guerras que eu não vou trilhar. Os irmãos estão comigo? É uma coisa muito simples. É um hábito. Ele podia pôr, podia, mas ele não tem esse hábito como eu de faço e ponho logo no lixo. Ele faz depois. Pronto. É uma coisa que ele pode mudar? Com o tempo até pode ser que sim, mas há coisas que são nossas, são simples. E diga lá uma coisa, eu podia fazer uma guerra de todo o tamanho ou não? As mulheres que me entendam. Eu podia chegar com uma bazuca e dizer, estou farto deste bocadinho
bocadinho de papel aqui. Eu não gosto do papel aqui. Eu podia ou não? Mas agora digam lá, irmãos, ouvindo a história, digam lá, era assim tanto, era tanto tão necessário assim? Será que vai cair o mundo por causa daquele bocadinho de papel? Há guerras que eu não vou trilhar. Os irmãos estão comigo? Há coisas que tornam-se bonitas ou que tornam-se normais e naturais à medida que você cresce. Cresce no casamento, mas também cresce em maturidade. Estão comigo? Agora eu não estou a dizer, irmãos, que sei lá, se fosse uma coisa gravíssima, um pecado mortal, entendam? Que você não ia fazer nada, ia deixar estar. Não é isso. Há certamente coisas que nós vamos sempre mudar. Os irmãos estão comigo? Há coisas que o relacionamento nos obriga a mudar, porque são coisas que um é de uma maneira, o outro é de outra. Então nós temos que nos alinhar um com o outro, certo? Mas é importante que na nossa casa, e agora falo todo o tipo de relacionamento, com pais, com filhos, há coisas que nós temos que perceber se vale a pena trilhar essa guerra. Os irmãos estão comigo ou não? Então diga ao seu irmão, tens que escolher as guerras que vais trilhar. E agora olhe para si mesmo e diga, eu tenho que saber escolher as guerras que vou trilhar e que valem a pena trilhar. Porque há umas que valem a pena, são aquelas que a gente tem a ver com valores, com princípios, com coisas, né, básicas. Não quer dizer, se fosse, e entendam uma coisa que eu estou a dizer, isto não é uma coisa que vai estragar o meu relacionamento, certo? Não estamos a falar de coisas graves. Se a pessoa, por exemplo, sei lá, ela é distraída por natureza, ela está sempre a fazer tudo mal, ela também tem que mudar, certo? Porque isso vai trazer um transtorno à casa. Sim ou não? Coisas que vão trazer um transtorno, que vão trazer uma grande confusão, nós precisamos de mudar. Há aqui alguém que quer mudar? Estas reuniões de família, eu bem pensava, é agora que os homens vão ouvir. E os homens pensavam, é desta que ela agora vai saber como é que é. Mas no fundo, eu acho que estas mensagens servem para nos ajudar a entender que nenhum de nós é perfeito. E que nós, para nos relacionarmos nesta terra, e não só nas nossas famílias, mas em todo o lugar, nós vamos precisar de fazer concessões. Vamos ter que mudar, vamos ter que ceder, vamos ter que em algum momento dar o lugar ao outro, em outro momento nós vamos ter que nos calar. Por isso a Bíblia é tão clara. Em Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para falar e há tempo para estar calado. Se calhar nós não gostamos muito da parte do estar calado quando nos apetece falar. Mas há um tempo em que precisamos estar calados. Não é o tempo agora, diga amém. Boa. Então diga a si mesmo, há tempo para tudo debaixo do sol. Por isso eu preciso de escolher bem as lutas que vou trilhar e aquilo que é a nossa praga, né? A praga das moscas, é saber que tipo de pequeninos problemas são os que estão a trazer a confusão nos nossos lares. Porque há coisas que eu não posso trilhar, mas há outras coisas, ou seja, há batalhas que eu não devo trilhar porque não são coisas que vão prejudicar a nossa vida. Mas há coisas pequenas, um defeito de caráter, um defeito de personalidade, um comportamento, um hábito, um vício, que nós não podemos simplesmente dizer, eu sou assim e a outra pessoa tem que me aceitar como eu sou. Não, às vezes nós precisamos de mudar. Então diga a alguém que está ao seu lado, tu precisas de mudar e eu ainda mais. Amém? Então a primeira coisa que você vai pensar hoje, e se quiser escrever, escreva aí. Há alguma coisa pequenina que está a perturbar a minha casa? Há alguma coisa pequenina? Há alguma mosca que eu ando a deixar que perturba o meu lar? Então hoje é dia de mandar essas moscas para fora do nosso lar, amém? Quantos vão fazer isso? Diga assim comigo, eu não aceito perturbação na minha casa. Amém? Outra praga que nós vemos está em Êxodo capítulo 9 e versículo 3.
Diz assim: a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas com pestilência gravíssima. O Senhor, porém, fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou ver e descobriu que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração do faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então a outra praga foi a perca do gado, ou seja, a peste nos animais que trouxe a morte ao gado. E aqui nós estamos a falar de pobreza, de perdas materiais, de desperdício. Da noite para o dia, os escravos judeus passaram a ter mais animais do que os egípcios, porque o gado destes morreu. O povo que era escravo prosperou mais do que os ricos egípcios. Então veja, não importa a sua condição, creia que Deus pode prosperar a sua vida. Se nós olharmos para a nossa condição, talvez aqueles escravos olhassem para a sua condição e se vissem muito menores do que o povo egípcio, certo? Eram escravos e os outros eram os senhores. Mas de repente, da noite para o dia, quem tem mais gado, quem tem mais riqueza, quem tem mais recursos? O povo hebreu. Do dia para a noite, simplesmente todo o gado dos egípcios morreram. Então, nós temos que pensar como filhos de Deus que não importa a nossa condição, Deus pode e quer prosperar a nossa vida. Não atente apenas para a conjuntura económica ou para aquilo que as outras pessoas dizem. Nós estamos num tempo em que estamos numa transição de ano e todas as empresas, todas as pessoas que trabalham e lidam com a parte económica do país, elas nos alertam e nos dizem: não vai ser um ano fácil, não vai ser um ano para comprar casa, não vai ser um ano para isto, é um ano de luta, é um ano disto e um ano daquilo. E sim, essa é a conjuntura económica, mas eu quero perguntar-lhe algo: você vive de acordo com que economia? Com a economia da terra ou com a economia do céu? Sabe, às vezes em momentos mais problemáticos, em crises mais problemáticas a nível financeiro, foi exatamente aí que o povo de Deus prosperou. Quantos podem dizer que Deus o ajudou e Deus o colocou a sua mão sobre a sua vida em tempos de fome, em tempos de escassez? Eu posso testemunhar isso, que Deus nunca me deixou mal. Tivemos uma pandemia, tivemos tanta coisa e Deus nunca nos deixou mal. A Ele a honra e a glória. Amém? Então, às vezes nós estamos muito presos ao que as pessoas dizem. Estamos muito presos ao que os experts dizem. Mas eu quero ensiná-lo neste dia. Ou ensinar não, mas talvez corroborar na sua vida. Ande na economia do céu. Confia no Deus Todo-Poderoso. Deixe que seja Ele a guiar a sua vida financeira. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. E a sua palavra, ela não tem prazo de validade. A sua palavra não muda. A sua palavra continua a ser a mesma ontem, hoje e para sempre. Então aquilo que Ele promete em sua palavra se cumpre. E a sua palavra não está sujeita ao temporal. A sua palavra não está sujeita ao que está a acontecer ao nosso redor. A sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente e nada o vai mudar. A palavra de Deus diz: Deus não muda. Deus não muda. Se o seu Deus é este Deus da palavra de Deus da Bíblia, se esse é o seu Deus, você pode crer e confiar que Ele não muda. E que Ele o vai sustentar em todo o tempo. Mas escute isto que é importante. Não atente apenas então para a conjuntura, mas olhe para Jesus e olhe para a sua palavra. Coloque Deus em primeiro lugar e permita que as suas promessas se cumprem na sua vida. Agora escute, tome cuidados. Seja diligente no seu trabalho. Não aceite perdas materiais nem desperdício na sua casa. Não faça dívidas. Posso ouvir um amém? E outro conselho, não gaste mais do que você pode pagar. E seja sempre fiel a Deus. Então diga assim comigo: tenho que tomar cuidados,
ser diligente no meu trabalho. Porque a palavra de Deus nos manda trabalhar. Amém? A palavra de Deus diz: quem não trabalha não come. Estão cá? A palavra de Deus nos mostra, até diz: olha para os passarinhos, olha para a formiga, como ela trabalha, como ela prepara o tempo mais rigoroso. Mas diz a Bíblia que aquele que é preguiçoso, ele diz assim: ei, está um leão lá fora. A Bíblia diz isso em Provérbios, diz que o preguiçoso diz: está um leão lá fora. É a forma que ele diz assim: eu nem vou sair daqui mesmo, que a coisa está tão complicada lá fora que eu nem saio daqui. Mas não, a Bíblia diz que esse é o preguiçoso, mas o diligente, ele se esforça, o diligente trabalha, o diligente obedece a Deus, o diligente faz a obra de Deus e o diligente é diligente em tudo aquilo que ele faz. No seu trabalho ele é eficaz, ele dá bom testemunho de Cristo. O Filho de Deus dá bom testemunho no seu trabalho. Sabe, muitas pessoas no seu trabalho, o testemunho que dão é falar de Jesus a toda a gente. Falam de Jesus a todo o mundo, mas o seu caráter, a sua vida, a forma como se comportam, como falam com o chefe, como falam com os colegas, demonstra tudo menos Deus. Você fala de Jesus, você não, o que não é muito diligente. Ele fala de Jesus a todo o mundo. Deus salvou a minha vida. Jesus é o Senhor. Tens que ir à igreja. Tu és um pecador, tu precisas de arrependimento. Jesus a mim mudou a minha vida. Converti-me e nunca mais fui o mesmo. Uau, belas palavras. Mas depois, quando alguma coisa não corre assim tão bem, você não sei o quê, você não fala assim para mim, Você não conhece nada disto, pois não? Pronto, mas reconhecem que isso é verdade ou não? Porque você e eu refletimos a Bíblia, ou seja, há muitas pessoas que dizem que nós somos a Bíblia que muitos leem. Muitas pessoas nunca vão pegar na Bíblia, mas elas veem a Bíblia no seu comportamento. Elas leem a Bíblia através do seu testemunho. Elas leem a Bíblia sobre a forma como você fala com elas. Com a forma como você não fala de Jesus, mas você reflete Jesus. Neste ano 2025, procure ser essa pessoa que fala às vezes pouco, porque muitas pessoas estão a falar muito de Deus, a falar muito de Jesus, mas a sua vida não corresponde ao que pregam. Os irmãos estão cá? A sua vida não corresponde, não reflete Jesus. Falam dele, mas é palavras para o vento, porque a sua vida é uma vida de mentira, de arrogância, de desprezo, e não temem a Deus. Mas diga assim comigo, mas nenhum de nós é assim, amém? Nenhum de nós é assim. Mas ainda que haja algo em nós que às vezes vai para ali, a gente vai dizer: não, eu vou confiar no meu Deus, eu vou ser aquilo que Jesus me manda ser e eu vou refletir Cristo em todas as minhas atitudes. Então, de que é que eu quero falar neste ponto? É que a palavra de Deus também nos ensina que nós não devemos ser pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira. Eu vou dizer de novo os conselhos. Tome cuidados, seja diligente no seu trabalho. Diga comigo: não aceito perdas materiais, nem aceito desperdício na minha casa. E agora diga a alguém que está ao seu lado: não faças dívidas. Não gastes mais do que aquilo que podes pagar. Diga com amor, porque esse é um conselho verdadeiro, real, e que às vezes qualquer um de nós pode esquecer. Mas nós precisamos de ser fiéis a Deus. Amém? Em muitos lares, a pobreza tem entrado pela porta da dívida e do desperdício. Não há um planeamento para o futuro, não se juntam economias e um dia as circunstâncias negativas, os problemas vêm e não temos como responder. John Wesley ensinava que devemos trabalhar muito e dizia John Wesley: devemos ganhar o máximo que pudermos, economizarmos o máximo que pudermos e doarmos o máximo que pudermos. Quero ouvir de novo o que dizia John Wesley? Devemos ganhar o máximo que pudermos, diga amém, boa, economizar o máximo que puder
e doar o máximo que puder. Porque ele conhecia a palavra de Deus e diz: dar é melhor do que receber. Então, se você puser em prática estas 3 coisas na sua vida financeira, você vai ver Deus a operar de forma milagrosa. E Deus vai abençoar tudo aquilo que você colocar a sua mão. Em casa, você tem tido problemas financeiros? Faça o que a palavra de Deus diz e vai ver como Ele vai prosperar a sua vida. Amém? Amém? É um bom conselho hoje. Vamos ver outra praga que chegou até eles, Êxodo capítulo 9, versículo 22. E esta é a chuva de pedras. Êxodo 9, 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Estendeu Moisés a sua vara para o céu, o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. Assim fez o Senhor chover saraiva sobre a terra do Egito. Veja, nas casas dos egípcios, houve uma chuva de pedras com gelo e fogo. Eu pessoalmente nunca tinha percebido que havia fogo e gelo, porque diz: o Senhor deu trovões e saraiva e fogo desceu à terra. Então, houve uma chuva de pedras com gelo e fogo que destruiu a casa dos egípcios, mas não atingiu a casa dos israelitas. As pedras aqui, no sentido da família, podem significar afrontas, raiva e também frieza, acusações, discussões que não devem entrar no lar dos filhos de Deus. No lar dos servos de Deus não devem entrar essas pedradas, essa chuva de pedras, que às vezes vem em forma de fogo, quando vem em forma de raiva, vem em forma de afronta, como também às vezes vem um bloco de gelo que chega lá à casa, bum, e há frieza, há acusação, há algo que não está bem ali no lar. Talvez você hoje possa até reconhecer alguma destas coisas, alguma destas pragas na sua casa. Mas eu quero dizer, estou a mostrar-lhe essas pragas para que você pense assim: bem, se Deus não permitiu que aquilo entrasse na terra ou entrasse nas casas dos israelitas, também não permitirá que entre na minha casa. Sabe o que é que fazia com que aquilo acontecesse aos egípcios? Era a desobediência e era o coração duro de Faraó. E a questão aqui é: será que nós às vezes não temos um coração duro como Faraó? Será que às vezes não estamos em desobediência para com ele e por isso vêm essas pragas e por isso nós permitimos e nós deixamos entrar essas pragas na nossa vida, na nossa casa? Chuva de pedras. Quantos é que reconhecem que às vezes chove lá uma chuva meio estranha em casa? Oi, uma frieza, ou uma acusação, ou afrontas, ou raiva, discussões, tudo isso são chuva de pedras sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas Deus deseja para a sua casa paz. Quantos querem ser e ter paz na sua casa? Quantos querem ser pacificadores no seu lar? O que é que você tem trazido para a sua casa? Quando você entra em casa, você traz paz ou traz guerra, discussão e pedradas? Veja lá se o seu irmão tem alguma pedra na mão, pronto para atacar. Quantos trouxeram algumas lá de casa? Ou então pomos em stand-by quando chegamos à igreja, mas depois chegamos a casa e voltamos a ir buscá-las. Porque a igreja sempre nos deixa naquele ponto mais santificado, não é, irmãos? Diga assim comigo: Deus quer que haja paz na minha casa. E agora você vai dizer, vai levantar a sua mão e vai dizer: eu quero essa paz de Deus que excede todo o entendimento na minha casa. Sabe, você precisa de saber, porque é fácil acusar o outro. É fácil acusar os filhos, ou acusar o marido ou a esposa. A questão é: que porta escancarada está lá na sua casa que permitiu entrar estas coisas? Talvez as moscas. As moscas entram através de uma janela aberta, certo? O que é que você tem deixado aberto, escancarado ao inimigo, que ele tem acesso e pode entrar através de todas estas coisas?
Outra praga que houve foi trevas. Êxodo capítulo 10. Quantos estão a ser abençoados hoje? Eu fui muito abençoada ao estudar esta mensagem e ao ler toda esta passagem de Êxodo capítulo 10. De Êxodo capítulo 7, 8, 9, 10. Êxodo 10, 21. Diz que é a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Uau! Como Deus sempre estava protegendo o seu povo. Nas casas dos egípcios escureceu tanto que as pessoas ficaram sem sair do lugar durante 3 dias. Diz que as trevas eram espessas, que eles apalpavam as trevas com as suas próprias mãos. Uau, eu nem quero imaginar. Eu imagino o grito, o choro das crianças, não é? Qualquer criança, quando a luz vai abaixo, começa se assusta. Durante 3 dias não viram nada. Apalpava-se as trevas. Durante 3 dias não saíram do seu lugar. Nós às vezes lemos a Bíblia e às vezes nos faltam os filmes, não é? Que nos ajudam a pôr a nossa cabeça a funcionar. Pensamos, ficaram 3 dias sem luz. Pronto. Não, imagina o que é 3 dias sem luz. Com as crianças, com comida para fazer, com tanta coisa para... E não poderem. Portanto, as trevas não trouxeram só um pequeno problema. As trevas trouxeram grandes problemas àquelas casas. E agora o que significa trevas no que diz respeito à nossa família? Trevas significa falta de comunicação. Trevas significa falta de olhar nos olhos da outra pessoa, com amor. E acontece em casas onde moram juntos, mas não se veem, não se falam e não se encaram. Num tempo em que há muita comunicação através de um objeto inanimado, sabe qual é que é? A fonte da comunicação, a comunicação mais rápida e mais maravilhosa que nós temos neste tempo, chamado telemóvel. Uau, essa pequena preciosidade. Não tenho aqui o meu. Mas que pequena preciosidade, mas que afasta tanto as famílias. Mas que afasta tanto as pessoas umas das outras. Você deve ter para aí uns 50, não estou a ser simpática, deve ter milhares de seguidores, ou você própria segue milhares de pessoas e você não conhece nem 1/3 dessas pessoas. Nunca as viu na vida. Mas a pessoa que mora consigo, você não vê, você não ouve, você não sabe o que é que ela precisa, você não escuta a sua necessidade. Trevas significa falta de comunicação, olhar nos olhos da pessoa com amor. Num tempo em que há tanta comunicação, então, através dos telemóveis, em muitos lares, está a faltar a comunicação real. Olho no olho. Ouvir o próximo, perceber as necessidades. É aquilo que se diz, vivem todos na mesma casa, mas não se veem, não se ouvem, não se comunicam. As tarefas são feitas de forma rotineira. A rotina é levada muito a sério, mas não deixa espaço para a comunicação. Não deixa espaço para os tempos em família. E nessas casas há trevas. E há uma escuridão completa. Mas hoje você pode refletir, será que em algum momento a escuridão tem entrado na minha casa? É preciso deixar que a luz de Jesus entre na nossa família, entre no nosso lar. Todos nós precisamos de entender que não é só, como eu falei dos objetos inanimados, não é só pelo telemóvel, é porque as pessoas às vezes têm tanta falta de tempo, é tanta rotina, é tanta coisa para fazer, que tudo tem que ser feito de uma forma, mas na prática perdeu-se o falar, perdeu-se o olho no olho, perdeu-se a comunicação, perdeu-se o olha, tu estás bem, como foi o teu dia, perdeu-se o tempo para ouvir. Estão cá hoje, irmãos. Quantos sentem falta dessa comunicação? Amém? Eu creio que todos nós podemos cair nesse erro. Então hoje você pode refletir e dizer, Jesus, entra no meu lar, que a tua luz ilumine a minha casa, que a tua luz venha iluminar. Se há falta de comunicação, se há trevas no nosso lar, vamos deixar que a luz de Jesus invada a nossa casa. Essa é um dos objetivos, digo eu, ou assim, algo que nós devemos desejar para 2025.
Amém? Mas na minha opinião, se você deseja isso, comece já hoje. Não deixe para 2025. Amém? E por último vou falar da última praga, Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11 e versículo 4. E foi a morte dos primogênitos. Disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito do Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Quer dizer de novo, Deus quer proteger a nossa família, Deus quer proteger a nossa casa, porque a Bíblia fala que a morte chegou aos egípcios, desde o primogênito do Faraó até ao primogênito da serva que está atrás do moinho. Ou seja, do maior ao menor, os primogênitos todos foram mortos, mas aos filhos de Israel, nem um cão moverá a língua. Diga assim comigo: eu sou um filho de Deus. Amém? Naquela noite houve luto em todas as casas dos egípcios, mas nas casas do povo de Deus ninguém morreu, porque o sangue do cordeiro foi passado nas suas portas e a morte não entrou. O diabo veio para roubar, matar e destruir, como nós lemos em João 10:10, mas Cristo veio para nos dar vida com abundância. Então, não deixe que os seus familiares morram espiritualmente. Não permita que a morte entre no seu lar. Óbvio que eu não estou a falar de uma morte física, mas estou a falar de uma morte espiritual. As perdas emocionais são como a morte de uma pessoa. O divórcio, a inimizade, a falta de amor são sintomas de perdas emocionais, muito semelhantes à morte física. Sabe que quando Jairo chamou Jesus para curar a sua filha, porque ela tinha morrido, Jesus entrou na casa e colocou todos os que não acreditavam, colocou-os porta fora. Foi ou não foi? Vamos ver Marcos capítulo 5 e versículo 35, só para os irmãos poderem acompanhar. Marcos capítulo 5, vamos ver como é que Jesus atuou quando ele chegou à casa. Marcos 5, 35, diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta, porque incomodas o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos. Diga comigo: feito sair a todos. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Vejam, o que é que Jesus fez quando foi até à casa de Jairo? Ele levou apenas alguns discípulos com ele, e quando ele chegou, ele tirou para fora aqueles que não creram. Quando Jesus entra na família, ele vai ressuscitar relacionamentos como ele ressuscitou aquela menina. Amém? Quando Jesus entra numa casa, há ressurreição. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, e o que é que aconteceu? Ela foi curada. Quando Jesus entra numa casa, milagres acontecem. Jesus estava numa casa pregando o Evangelho, e o que é que aconteceu? Desceu um paralítico com a ajuda dos seus amigos e foi curado. Tantas vezes que Jesus entra numa casa e algo maravilhoso sucede. Quero dizer uma coisa e quero terminar com esse exemplo. Jesus um dia foi convidado a ir a um casamento. Quantos querem convidar Jesus a entrar na sua casa?
talvez no seu casamento, ou se você ainda não é casado, convide-o para o seu casamento. Se você não é casado, comece por convidar Jesus ao seu casamento. E diz que Jesus foi a um casamento. E o que é que aconteceu naquele casamento? Houve uma necessidade. Quantos têm uma necessidade na sua casa, no seu lar? Houve uma necessidade. Ali aquela necessidade era física. Não havia mais vinho. E ali naquela casa, Jesus fez o seu primeiro milagre, à vista de todos. Porquê que aquele milagre aconteceu? Porquê que aquela família não foi desonrada? Porque o facto de não terem vinho na casa levaria à desonra daquela família. Porquê que aquela família não foi desonrada? Porquê que houve um milagre? Porque Jesus foi convidado. Se Jesus não estivesse naquela casa, toda a história daquela família seria diferente. Então eu quero dizer-lhe, convide Jesus a entrar na sua casa, porque quando Ele entra lá dentro e Ele pode governar lá dentro da sua casa, milagres sucedem, as necessidades são supridas e coisas maravilhosas começam a acontecer. Não é porque você vive lá e não é porque você é cristão. É porque Jesus está na sua casa. Porque você pode ser crente, você pode ser um grande cristão, você pode vir à igreja todos os domingos, você pode ser um líder, mas se você não tiver Jesus a reinar na sua casa, isso não sucede. Não é quem você é, não se trata de quem você é, mas trata-se de quem está a reinar na sua casa. Não se trata de si porque você é ou porque você faz, mas é quem você convida a entrar e a reinar na sua casa. Quem reina no seu lar? Perguntem a alguém que está ao seu lado, se for o seu marido, esposa, filho, ainda melhor, diga a ele, e se não for, pergunta ao irmão, quem reina na tua casa? Pergunte-lhe quem reina na nossa casa. Não lhe pergunte quem é que tu és, porque ele talvez vá dizer, eu sou um filho de Deus. Mas pergunte-lhe quem reina no nosso lar. Quem está verdadeiramente a governar a nossa vida. É Jesus? Porque se é Jesus, milagres sucedem. Amém? Será que você tem perdido pessoas da sua família? E não falo de perdas físicas, certo? Mas relacionamentos quebrados. Casais que ainda que vivam na mesma casa, perderam-se no seu relacionamento. Saiba isto, a família não nasce feita. Diga comigo, a família não nasce feita. Ela é construída a cada dia. Vamos dizer juntos, a família não nasce feita. Ela é construída a cada dia. Então cabe a mim e a si esse papel de construir a sua casa, de construir o seu lar. Não depende do outro, depende de si. Posso ouvir um amém? Porque é fácil num lar, numa família, nós culparmos o outro. Mas é muito mais, vai compensar muito mais se você começar a pensar o que é que eu tenho que fazer. Porque enquanto você está à espera que a outra pessoa mude, nada muda. Já percebeu isso? Enquanto você está sentado a dizer a outra pessoa tem que mudar, aquela pessoa tem que fazer, aquela pessoa é que tem, o filho é que não sei quê. Enquanto você está a pôr o olho no outro, você não consegue mudar nada e nada vai mudar na sua vida. Mas quando você começa a olhar para si e dizer em que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que fazer? Aí você vai começar a ver uma transformação no seu lar, porque a transformação começa consigo. A transformação começa na sua própria vida e depois é algo que transborda para os outros. Então começa a olhar para si. Começa a dizer em que é que eu tenho que mudar. Você consegue fazer esse exercício hoje e está a deixar-vos assim um pouco em suspenso. É o último dia do ano, devíamos estar a falar que vamos prosperar e ser muito abençoados. Mas vamos ou não vamos, irmãos? Vamos ou não vamos? Mas como vamos ser se não pomos os princípios em ordem? Então olhe para si mesmo hoje e diga, eu tenho que mudar. E diga, em que é que eu tenho que mudar, Espírito Santo? Ajuda-me. Ajuda-me. Então é hora de dar oportunidade ao que se perdeu. Amar é muito mais do que um sentimento. Amar é uma decisão. Muitas pessoas dizem, já não há amor. Mas não é que o amor desapareceu. É que ele deixou de ser alimentado. Mas quando você decide amar, você também decide lutar para manter aquilo que aparentemente se perdeu.
Então lembre-se que Jesus quer trazer vida para o seu lar. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele trouxe o quê? Vida àquele lugar onde havia morte. Estava ali a morte representada fisicamente, mas onde Jesus entra, há vida. Onde Jesus entra, há vida. Amém? Êxodo capítulo 12, para terminarmos. Êxodo capítulo 12 e versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta e em ambos os batentes e passará sobre aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Então, o que é que demarcou aquelas casas e por isso a morte não entrou? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro livrou o povo de Deus. E como nós sabemos, não precisamos de explicar isso, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele morreu para abençoar e livrar as nossas famílias. Aqui, quando nós vemos o Cordeiro, nós estamos a ver a representação daquilo que Jesus fez por nós. E Jesus derramou o seu próprio sangue para nos livrar a nós e a nossa família. Assim como este sangue foi colocado nas portas, nas batentes, na viga da porta, eu quero dizer, você e eu precisamos de colocar o sangue, aplicar o sangue de Cristo na porta da nossa casa. E não é de uma forma, assim, às vezes dizemos isso da boca para fora, mas é muito mais do que isso. É dizermos a nós mesmos, a Deus e até ao inimigo, que daquela porta para dentro quem reina é Cristo. Quem reina é Jesus, que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família estão protegidos com o sangue de Jesus Cristo e por isso não há praga alguma que chegue até nós. Você até pode dizer, mas o meu marido não é salvo, ou eu vivo com pessoas que não são salvas. Comece a declarar que quem reina naquela casa, naquele lar é Jesus Cristo. E digo-lhe mais, não desista. Não pare de acreditar, não pare de orar, não pare de declarar, a minha família é salva, minha família, eu declaro a palavra de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho servir a Deus. Mas os meus pais não são salvos. Continua a declarar que a tua casa será salva e começa ainda a declarar que tu irás casar e que a tua família será salva e que a tua família será sacerdotal e que todos vão servir a Deus. Começa a declarar com a tua boca. Não importa a condição que você está, se você é marido, se é esposa, se está casado, se está solteiro, se está viúvo, não importa. Importa que você continue a declarar quem reina na sua vida. Se você é filho, se você é pai, você diz, na minha casa quem reina é Jesus Cristo, na minha casa quem reina é o Senhor dos Senhores. E quando começar a chegar algum tipo de pragas, seja as moscas, seja as pedradas, seja o que for, você vai dizer, parou no nome de Jesus Cristo, porque quem reina na minha casa, quem reina no meu lar é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E na minha casa, nem em 2024, nem em 2025, nem em nenhum ano o diabo pode atacar, porque o Senhor reina no meu lar. Quantos podem dizer amém? Assim vai ser no meu lar, na minha casa. Então, muitas vezes o problema familiar começa com um mosquito, começa com uma mosca, algo pequeno e insignificante. Depois vêm perdas materiais. Aí começam as pedradas, quando se começam a culpar um ao outro. Tu é que não sabes gerir bem, não, tu é que gastas muito, não, tu é que fizeste isto, não, tu é que fazes aquilo. Vocês não sabem o que é acusação, mas é mais ou menos isto. Vêm as trevas até ao nosso lar. Não se olham, não se falam. E depois começa a chegar a morte espiritual. Há um clima de trevas, há um clima de morte.
Eu quero dizer neste dia, não permita que isso aconteça na sua casa. Se você diz assim, mas já está assim a minha casa, hoje levante-se. Hoje posicione-se como um filho de Deus e diga ao inimigo, até ao fim eu vou lutar pela minha casa. Até ao fim eu vou lutar pela minha família. Até ao fim eu vou declarar que o Senhor da minha casa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro até ao fim que o sangue de Cristo está sobre o meu lar, sobre a minha família. Abra o seu lar para Jesus, porque Ele quer abençoar a sua casa. Amém? Então, agora eu queria convidar-nos a ficar de pé um pouquinho. E eu queria partilhar com os irmãos, ou melhor, puxar pelos irmãos, digo eu. Eu falei de 5 pragas principais. Falei das moscas, que significam aquelas pequeninas coisas que trazem problemas, ou aqueles pequenos problemas, aqueles vícios, aqueles comportamentos, aqueles hábitos, aqueles defeitos. Falei da perca do gado, ou seja, quando começa a chegar a escassez, os problemas financeiros ao nosso lar, porque é que eles chegam. Falei da chuva de pedras, que é quando há uma raiva, uma frieza, acusações, discussões. Falei das trevas, que é quando há falta de comunicação no nosso lar, de olhar no olho do outro. Falei de quando há uma perda grande de comunicar, de olhar, de perceber as necessidades do outro. E por fim falei daquilo que são as perdas emocionais, que no fundo é quase como se fosse o resumo de tudo isto, o que provoca. E nós estamos a entrar num novo ano e esta é a nossa última reunião de 2024 das famílias com vida. Eu queria convidá-la a que você pegasse num papel, no seu telemóvel, no bloco de notas, como você quisesse. E destas 5 coisas que eu falei, que talvez tenham até trazido algo à sua memória, e o Espírito Santo talvez o tenha lembrado de algumas coisas. Queria propor-lhe que você pudesse escrever aí 5 coisas. Escrever no seu telemóvel, escrever num papel. Você pudesse escrever 5 coisas que você diz este ano, ou não só este ano, mas a partir de hoje, estas 5 coisas vão mudar no meu lar. Estas 5 coisas vão mudar na minha casa. Mas eu quero dizer, não depende do outro, depende de si. Pense naquilo que você pode fazer. Pense naquilo que você pode. E quero dizer-lhe, talvez você esteja aqui e seja mãe ou pai e os seus filhos já não estão consigo, mas estão longe dos caminhos de Deus, estão perdidos. Comece também a pensar neles. De que forma você os pode ajudar? De que forma, destas 5 coisas que nós falamos, de que forma você pode dizer, Espírito Santo, ajuda-me. Eu quero dizer-lhe, nada é por si próprio. Ou seja, não é porque você hoje decide. Você vai pedir ao Espírito Santo ajuda-me, a mim. Que pequenos problemas, que hábitos, que defeitos é que eu tenho? Amém? Os irmãos estão comigo? Que eu tenho. Que hábitos é que eu tenho? Que defeitos eu tenho que estão a provocar confusão no meu lar? Que coisas pequenas eu tenho que eu posso dizer, não, eu vou mudar isto em mim? Que coisas é que você pode dizer, talvez na área financeira eu preciso de trabalhar melhor, ou eu preciso me esforçar mais, eu preciso melhorar o meu relacionamento com o meu patrão, ou talvez eu não esteja a ser correta, ou tenho que orar mais por esta área. Será que eu preciso de ideias criativas? Será que isso está a impedir que eu seja mais próspero? Vamos pôr tudo nas mãos de Deus. Depois falei da chuva de pedras. E você pode começar a pensar, será que eu às vezes enfrento as pessoas na minha casa, no meu lar, da minha família com raiva, com acusações? Será que eu tenho momentos de frieza com as pessoas? Será que eu estou sempre a provocar discussões? Será que eu apresento-me diante da minha família de uma forma vitimista? Será que eu entro num controle excessivo? Todas essas coisas são coisas que eu devo pensar. Será que eu tenho contribuído para a falta de comunicação na minha casa? O que é que eu posso fazer para melhorar isso?
Será que eu tenho que ouvir mais? Será que eu tenho que me dispor mais? Será que eu tenho que tirar um tempo? Será que tenho que mudar um pouco a minha rotina para ter tempo para falar com a minha família? Que coisas eu deixei morrer na minha casa? Será que eu já não sinto o mesmo que eu sentia? Será que estou a perder o amor pelo meu cônjuge? O que é que aconteceu? E o que é que eu posso fazer para mudar isso? Será que os irmãos estão hoje aqui comigo? Eles podem fazer isso hoje? Amém? Se você quiser tirar um tempinho agora, creio que muitos irmãos já o estão a fazer, mas comece a falar com o Espírito Santo agora. Se você não puder escrever ou se não tiver essa disponibilidade, fale com o Espírito Santo e peça: Espírito Santo, ajuda-me, eu quero ser parte, eu quero levar a luz de Cristo à minha casa, eu quero trazer o bom cheiro de Cristo ao meu lar. Pai, dou-te graças nesta noite pela Tua Palavra, dou-te graças porque esta Palavra, Senhor, nos faz pensar, nos faz refletir. E Senhor, eu oro hoje e peço ao Espírito Santo que Tu possas vir, Espírito de Deus, e possas convencer cada um de nós que está aqui em que é que nós, Senhor, podemos mudar para contribuir para que o nosso lar seja cada vez mais um reflexo da Tua presença, um reflexo de quem Tu és. E o que é que a minha própria vida, Senhor, pode mudar? Em que é que eu posso mudar para que eu seja um reflexo de Jesus no meu lar, na minha família? Que os outros possam olhar para mim e verem Jesus em mim e através de mim. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por cada irmão que está aqui, Senhor, neste dia, por cada irmão que nos assiste online. Senhor, que nesta noite nós possamos refletir e possamos, Senhor, aprender contigo, porque não é por nós, mas porque és Tu, Espírito Santo, que nos capacitas a ser mais parecidos contigo, Senhor. Esse é o nosso desejo. O nosso desejo é honrar-te, o nosso desejo é agradar-te, Senhor. Obedecer-te, Senhor, e agradar o Teu coração. Esse é o nosso desejo. Que hoje, Espírito Santo, possas moldar a nossa vida ao Teu querer e faz de nós tudo aquilo que Tu quiseres, Pai, em nome de Jesus.